Caio, eu tenho uma dúvida que vive comigo referente ao batismo, sabe? Eu me converti em 2010, me batizei em uma igreja em 2011. Até aí, tudo ia bem, até que, né? Uhum. Isso. Porém, a igreja que fui batizado não prosperava, Caio. Prosperava era finanças Vivia e gente. em crise entre os pastores, dificuldades Finanças financeiras. e gente é que eles chamam de prosperidade. É, Se tem muita gente e entra muita grana, essa é uma igreja é próspera. uma igreja Se próspera, tem pouca gente e tem pouca grana, é uma igreja sem poder. meia boca. Foi o que o Macedo conseguiu fazer. É, Estabelecer dinheiro e gente como critério de bênção divina contra todo o ensino de Jesus e do Evangelho, que disse, ó, pequenino rebanho, agradou-me ao meu Pai dar-vos o seu reino. Mas isso não serve, Jesus virou detalhe nessas histórias desses caras. E aí? vivia em crises entre os pastores, dificuldades financeiras, intrigas religiosas, tanto que fechou e reabriu em 3 lugares diferentes até encerrar definitivamente o ano passado. A igreja não é próspera. Não é próximo. Não, deu problema. Após isso, fui procurar outra igreja para ir. O pastor dessa nossa igreja, dessa nova igreja, antes de me receber como membro, né, porque tem que fazer me disse que eu precisaria me batizar novamente, pois havia uma maldição na igreja em que eu pertencia, relacionada aos pastores mais antigos. Tinha uma cabeça de jumento enterrada no púlpito. Por conta do É desentendimento. como eles dizem, sabia? Tinha uma ossada de boi. Naquela igreja ali tem uma ossada de jumento enterrada no púlpito. Os caras ainda são supersticiosos até não poder mais. E aí? Havia uma maldição na igreja em que eu pertencia relacionada aos pastores mais antigos por conta de desentendimentos religiosos, e que meu primeiro batismo também foi nulo por conta da igreja em que eu pertencia. Já pensou? O cara anulou um batismo. Já pensou? Isso é muito bom. Já pensou, meu amigo? Se fosse assim, Fazendo gestão do batismo dos ia ter outros. que rebatizar 98% dos evangélicos do Brasil, né? Porque se for pensar em quem batizou esses caras, mas graças a Deus, quem batiza é Deus, é o Espírito Santo. Apesar dos pastores, o Senhor é quem batiza todo crente. É Mateus 7, né? O pastor pensa que está no meio da história, o profeta, o exorcista. Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos. E Deus diz, olha, apesar de você eu passei por cima, abençoei a Dona Maria. A oração era dela, fui eu que atendi. O milagre era para ela, eu é que socorri. O demônio era na filha dela, eu é que expulsei, passei por cima de ti, não sei nem quem tu és, cara. Caio, quando eu entendi Nunca isso, te me vi deu nem um mais medão. gordo, nem mais magro. Hã? Quando eu entendi isso, me deu um medão. É. Cara, antes eu não tivesse sido levantado como pastor. Mas Medo de eu... quê, Tom? Medão de brincar com as almas humanas, rapaz. Pregar uma coisa que não é verdade para me satisfazer, ou alguém me servir, ou ganhar algum lucro. E o medão, meu mano, eu fico até hoje, ó, cabrestinho curto e cabeça encurvada. Cara, quem não anda com temor e tremor, Misericórdia, quando se trata da alma que do vai próximo. responder a Deus Deus por todo e me qualquer livre. engano praticado contra a alma do próximo, Isso aí. anda com temor e tremor no coração. Temor. Porque o sacramento é o próximo, o santo dos santos é o ser do próximo. Isso aí. Mene, que é o fazinho. Fazinho, não Escrito brinca, aqui, não brinca com o Senhor, santo. Não, isso eu não Não quero. brinca não, porque Deus escreve na tua testa. Escreve mesmo. É. Depois que você entende o evangelho, você fala assim, ixi, mexe com o outro não. Não mexe não, Deixa o não outro. brinca não. Não, Não dá use o vacilo. próximo para você obter o teu lucro, cara. Ou o que você quer, o teu prazer carnal, Qualquer tua esfera da paixão. vida. Não. É Nem com a tua mulher, nem com como teu filho. sedução, né? Como Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, sobre aqueles caras, ou também em Timóteo, 1 Timóteo capítulo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 6, dos que entram nas casas das mulherinhas Sim. crentes, sobrecarregadas de pecado, apaixonadas e vão comendo todo mundo. Ele também fala a mesma coisa escrevendo aos Tessalonicenses,
dos irmãos que ficam usando a irmandade para comerem as irmãzinhas, não é? Defraudando a irmã. E diz, olha, contra esta coisa de ficar usando a influência do evangelho E o poder ascendente que você tem sobre as pessoas, seduzir a pessoa, saiba, contra isto Deus será o vingador na tua vida. Deus me livre. Cada um saiba possuir o seu próprio corpo com santidade, discernimento e santo temor e tremor. Não abuse da alma daquele que, por consideração a você, já chega desguarnecido. Olha e você manipula, porque contra tais coisas o Senhor é o vingador. Misericórdia, cara. Aí o cara fica zangado lá porque eu postei o Porta dos Fundos com aquele palavrão, sai dali e fica comendo as irmãs, enganando todo mundo e dando uma de santarado. Cara, tá indo pro inferno enquanto me amaldiçoa. Seu idiota, coitado. Que o Senhor abra o teu entendimento. Amém, cara. Te salve desse espírito de topeira. Que coisa. A pior coisa é ser topeira cavando buraco no chão do inferno, né? Porque pelo menos uma topeira na Nova Jerusalém ainda é uma boa coisa, né? Pelo menos. Eu quero ser topeira na Nova Jerusalém, mas ficar fazendo um buraco no Tártaros, não. E aí, Braulio, o que mais? Aí ele fala, né, que o batismo primeiro dele foi nulo por conta da igreja que ele pertencia. Aí ele volta, fala, achei isso estranho, né? Fui mais à igreja desde o começo deste ano. Busquei na palavra uma explicação para ser batizado novamente, não encontrei nada. Gostaria de uma orientação, Caio, pois em meu coração meu batismo foi legal e puro, independente de tudo o que estava se passando por detrás dos panos daquela igreja. O que o senhor acha? Me ajude, por favor. O que eu acho? Qual é a última pergunta que ele quer? Ele buscou na palavra uma explicação para ser batizado novamente e não encontrou nada. Não, cara. Não é água, porque... nem é a mão de batizadores que te batiza. Isso é superstição religiosa. É nascer da água e do Espírito. Não tem nada a ver, meu querido. É superstição religiosa. É igual, por exemplo, quanta gente que chegava para mim no tempo que o reverendo Neemias Mariem, na década de 70, aconteceram escândalos com ele, na década de 80, e na década de 60 ele tinha sido o pastor mais popular do Rio de Janeiro e tinha uma igreja que batizava milhares de pessoas por ano. Muita gente foi batizada pelo reverendo Neemias de Moraes, Neemias Mariem. E aí o que aconteceu? Aquelas coisas apareceram, rapaz, era uma fila de gente querendo ser rebatizada com medo de que, porque tinha sido batizada pelo reverendo Neemias, que depois fez casamento gay, fez não sei o quê, se uniu aos esotéricos em Campina Grande e pregava o Cristo da nova era e não sei o que e tal, surtou geral. Aquele bando de pessoas que foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus durante anos, entraram em pânico, corriam para mim, era fila, reverendo. Será que eu tenho que ser rebatizado porque ficou alguma maldição na minha cabeça? Eu disse, não, minha querida. Eu dizia, não. Não é possível. Judas batizou, querido. Sabia disso, brother? Judas Iscariotes batizava. O texto diz, Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Pedro, João, Tiago, Judas, Bartolomeu, Tomé. Teve um monte de gente que foi batizado por Judas Iscariotes e ninguém foi chamado para fazer um recall batismal. Verdade. Isso é superstição, a religião vive disso. Para quê? Para dizer, a autenticidade só acontece aqui é que a firma é reconhecida, é uma questão de cartório religioso. Para selar um novo pertencimento àquele marcar lugar. A tua bunda, você é gado de um outro curral agora, é só isso. Agora eu troquei o seu crachá. E o único batismo é aquele em fé, que o Espírito Santo opera em mim quando eu creio, de modo que eu lhe pergunto, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o seu amado, é na graça dele que você foi salvo e incluído e que você está perdoado?
Se você diz sim, você está batizado. E não tem que ir para o car wash dessa sua igreja. Porque isso é outra exploração, é mais apenas ferrão religioso para marcar o gado nesse novo curral. VNV TV, o canal é você.